Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de processo penal. Meu nome é Magda e hoje a gente vai estudar o recurso de apelação aqui no direito processual penal. Vamos lá? Antes da gente comentar sobre as hipóteses de cabimento, prazo e forma de interposição, a gente precisa fazer algumas noções gerais acerca da apelação. Primeira coisa que a gente precisa falar é que a apelação é considerado o recurso ordinário por excelência. E por que isso? Porque o efeito devolutivo da apelação é o mais amplo possível dentre os recursos ordinários no processo penal. Na apelação, de modo geral, eu tenho uma fundamentação livre. Eu posso trabalhar com todos os temas que foram trabalhados ao longo do processo. Eu posso discutir matéria fático-probatória e matéria de direito. Eu não tenho uma limitação para minha fundamentação. Então eu posso discutir tudo o que eu quiser na minha apelação, salvo com uma exceção, nos chamados recursos de fundamentação vinculada, que no nosso caso aqui da apelação, são as apelações contra as decisões do Tribunal do Júri. Nas apelações contra as decisões do Tribunal do Júri, a fundamentação é vinculada, segundo o que dispõe a súmula 713 do STF. E nessas hipóteses aqui, eu fico adstrita à fundamentação que a própria lei já me traz. Eu já não vou mais poder alegar tudo que eu quiser, mas somente o que a lei dispõe. Então, de um modo geral, a apelação ela tem fundamentação livre, salvo as apelações contra as decisões do Tribunal do Júri, ok? E quais são as espécies de apelação que existem no nosso Código de Processo Penal? A primeira delas é separada em apelação plena ou ampla ou apelação parcial, restrita. O que é uma apelação plena ou dita ampla? É quando eu apelo de toda a decisão, de todo o julgado. Eu recorro, de um modo geral, de tudo daquela decisão. Por exemplo, quando eu tenho uma sentença condenatória, eu posso atacar aquela sentença condenatória de um modo geral e não apenas parte dela. Eu ataco essa decisão de forma ampla, de forma geral. Por sua vez, a apelação dita restrita ou parcial é quando você ataca somente uma parte do julgado e não o julgado como um todo. Por exemplo, na nossa sentença condenatória, eu posso concordar com a condenação, mas eu não concordo com o quantum de pena estipulado e recorro somente disso. Digo que eu não concordei com o quantum de pena que foi estipulado naquela sentença, ok? Próxima espécie de apelação são as chamadas apelação principal e subsidiária. Aqui, a doutrina costuma falar que a apelação principal é aquela interposta pelo Ministério Público, já que o Ministério Público seria o titular da ação penal, nos casos da ação penal pública, a apelação principal seria aquela interposta pelo membro do Ministério Público, enquanto a apelação subsidiária seria aquela interposta pelo assistente de acusação, já que ele tem uma atuação restrita e subsidiária. Ele depende da inércia do Ministério Público para poder agir no processo penal. Por isso, a apelação, quando interposta pelo assistente de acusação, seria chamada de apelação subsidiária. E a do Ministério Público, apelação principal. Essas são as espécies de apelação que a gente pode encontrar no nosso Código de Processo Penal. E aí, quais são as hipóteses de cabimento da apelação? Quando que eu posso me utilizar da apelação no processo penal? As hipóteses de cabimento dentro do processo penal comum estão no artigo 593 do Código de Processo Penal. Esse artigo ele traz 3 incisos e o inciso 3 ainda traz 4 alíneas para a gente trabalhar com as hipóteses de cabimento. Então vamos começar? Primeira hipótese de cabimento prevista lá no 593, inciso 1, vai falar que cabe apelação das sentenças condenatórias ou absolutórias proferidas por juiz singular, juiz de primeira instância. Isso aqui é uma informação bastante importante. Mas, só para a gente guardar, quando então eu tiver uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória, será cabível a apelação.
Se fulano foi condenado a uma pena de 5 anos por ter praticado o crime de roubo, sentença condenatória, cabe apelação. Fulano foi absolvido com fundamento na inexistência do fato, sentença absolutória, cabe apelação. O segredo aqui está em saber que essa decisão tem que ser proferida por juiz singular, ou seja, juiz de primeira instância. E aqui vem a pergunta: cabe apelação contra um acórdão condenatório ou um acórdão absolutório? Por exemplo, um prefeito em exercício foi denunciado perante o Tribunal de Justiça. O processo correu normalmente e ao final ele foi condenado por esse tribunal. Poderia o prefeito se valer da apelação para atacar esse acórdão condenatório? Não. Contra acórdão condenatório não cabe apelação. A apelação é cabível contra decisões condenatórias ou absolutórias proferidas por juiz singular. Se esse prefeito quiser recorrer dessa decisão, desse acórdão condenatório, ele tem que se valer dos recursos especial ou recurso extraordinário, mas não vai poder utilizar a apelação. E um segundo cuidado nesse inciso 1 aqui é em relação ao julgamento dos crimes políticos. Crime político está previsto lá na Lei de Segurança Nacional. E, em regra, o julgamento para quem comete um crime político, a competência da Justiça Federal. Se eu for denunciada por um crime político, vou responder esse processo perante a Justiça Federal de primeira instância. Se ao final eu vier a ser condenada pela prática de crime político, essa sentença condenatória parte de um juiz federal de primeira instância. Se eu for condenada, posso me valer da apelação para atacar essa decisão condenatória? Cuidado que aqui a gente tem uma exceção. Não cabe apelação das decisões que julgam o crime político. Aqui o recurso cabível será o recurso ordinário constitucional direcionado para o STF. Ainda que eu tenha uma decisão condenatória ou absolutória proferida por juiz de primeira instância, se eu estiver trabalhando com a hipótese de crime político, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional para o STF. Isso aqui está previsto lá no artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Então, toma cuidado com essa hipótese aqui, que é muito fácil da gente se enganar, porque é só falar uma sentença condenatória proferida por juiz de primeira instância. Na hora, a gente associa com a apelação, mas tem que cuidar que essa hipótese não admite apelação, mas sim recurso ordinário constitucional para o STF, ok? Segunda hipótese de cabimento da apelação, lá no 593, inciso 2, vai falar que cabe apelação das decisões interlocutórias mistas, terminativas ou não terminativas. Como assim vai caber apelação dessas decisões? Isso aqui é uma hipótese de apelação residual. Como assim residual? Primeira coisa que eu tenho que verificar quando eu estiver diante de uma decisão interlocutória mista, terminativa ou não terminativa, é olhar o rol do artigo 581. Se por acaso essa decisão interlocutória estiver no rol do 581, o recurso cabível será o recurso em sentido estrito e não a apelação. Se por acaso tem uma decisão interlocutória mista e ela não está no rol do 581, aí sim será cabível a apelação. O melhor exemplo é a decisão de impronúncia. Tem uma decisão de impronúncia lá ao término da primeira fase do tribunal do júri. Se eu verificar o rol do 581, a impronúncia não está lá. Então, é cabível a apelação. Diferente é o caso de pronúncia. Se eu tenho uma decisão de pronúncia, eu vou lá no rol do 581. Tá lá a pronúncia. Então, não cabe apelação e cabe recurso em sentido estrito. Então, nessa segunda hipótese aqui de cabimento, quando eu não tiver uma sentença condenatória ou absolutória, porque essa é admitida apelação, não temos dúvidas,
Quando eu tiver uma decisão interlocutória mista, terminativa ou não terminativa, a primeira coisa a ser verificada é o rol do 581. Se essa decisão estiver no 581, você afasta a apelação e usa o recurso em sentido estrito. Se ela não estiver no rol do 581, aí sim você pode se valer da apelação. Então essa apelação aqui, ela tem um caráter residual, porque ela somente será utilizada se não couber recurso em sentido estrito. E o exemplo é a decisão de impronúncia, prevista lá no 416 do Código de Processo Penal. Tudo bem? E a próxima hipótese de cabimento da apelação, segundo o artigo 593 do Código de Processo Penal, são as apelações contra as decisões do Tribunal do Júri. E aqui, antes da gente verificar cada uma das hipóteses previstas para o Tribunal do Júri, a gente precisa fazer uma observação bem importante. Quando essa apelação aqui atacar o mérito da decisão, ou seja, a decisão tomada pelos jurados, o tribunal que vai julgar essa apelação não pode modificar essa decisão. O máximo que ele pode fazer é anular o julgamento e submeter esse acusado a um novo julgamento perante o tribunal do júri. Porque o tribunal não pode passar por cima da decisão tomada pelos jurados. A gente fala aqui na soberania dos vereditos. Então, o que o tribunal pode fazer é anular o primeiro julgamento e mandar o acusado para um segundo julgamento. Diferente é a situação quando eu atacar a decisão tomada pelo juiz presidente. Eu concordei com a decisão dos jurados, mas não concordei com a sentença proferida pelo juiz presidente, com a dosimetria da pena formulada pelo juiz presidente. Nesse caso, o tribunal ele pode modificar a decisão. Não há necessidade de um novo julgamento, porque eu não estou atacando o mérito da decisão, mas sim a decisão do juiz presidente. Eu concordei com a decisão dos jurados, mas não concordei com a dosimetria formulada pelo juiz presidente. Ok? E lembrem aqui, novamente, essas apelações contra as decisões do Tribunal do Júri, elas têm fundamentação vinculada, segundo a súmula 713 do STF. Aqui, eu já não vou mais poder alegar toda e qualquer matéria, tudo que foi tratado no plenário do Tribunal do Júri. A minha fundamentação fica adstrita às hipóteses trazidas pelo próprio Código de Processo Penal. Eu não posso ir além daquilo que o Código está me trazendo. Tudo bem? Cuidado também com a questão do artigo 206 do STF. Já vou adiantar ele aqui para vocês. Quando a gente trabalhar com a hipótese de um novo julgamento, a gente tem que tomar cuidado que os jurados também terão que ser novos jurados. Tem um novo julgamento, eu não posso repetir o mesmo conselho de sentença, sob pena de nulidade desse julgamento. Ok? Então vamos às hipóteses de cabimento dessas apelações aqui contra as decisões do Tribunal do Júri. Primeira hipótese de cabimento de uma apelação contra a decisão do Tribunal do Júri é quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. É quando ocorrer uma nulidade já no plenário do Tribunal do Júri, ou antes mesmo de abrir a sessão para julgamento. Por exemplo, a gente sabe que para abrir a sessão de julgamento e para formar o conselho de sentença, eu preciso de pelo menos 15 jurados lá no dia, para que desses 15, 7 sejam sorteados para compor o conselho de sentença. Se eu não tiver pelo menos 15 jurados, digamos que compareceram 14, faltou só um, e ainda assim eu sortear, formar o conselho de sentença e o júri vier a ser realizado, isso é causa de nulidade do julgamento. Outra hipótese que pode acontecer é a comunicabilidade entre os jurados. Os jurados eles não podem se comunicar a respeito do fato que está sendo discutido ali. Se houver essa comunicabilidade, é causa de nulidade. E isso eu posso alegar na minha apelação. Então, se compareceram 14 jurados, foram sorteados 7 para compor o conselho de sentença, foi realizado o júri e ao final o sujeito veio a ser condenado, ele pode apelar dessa decisão
alegando a ocorrência de nulidade. E nessa hipótese aqui, vejam que a apelação dele, a fundamentação, fica adstrita à hipótese de nulidade. Eu não posso trabalhar com as provas que foram produzidas no plenário. Não, a fundamentação é acerca da nulidade. E aí, essa apelação lá no TJ ou no TRF, o que o tribunal vai poder fazer? Pode o tribunal desejar absolver esse sujeito? Não. O tribunal pode anular esse júri e determinar que um outro seja realizado, mas não pode absolver desde já esse sujeito, porque eu estou atacando a decisão de mérito, a decisão tomada pelos jurados. Então aqui a possibilidade é sim de um novo julgamento e não de absolver desde já. Lembre que súmula 206 do STF, nesse novo júri tem que ser novos jurados. Se repetir um que tenha participado do julgamento anterior, participar desse julgamento de agora, também será causa de nulidade. Segunda hipótese de apelação dentro do tribunal do júri é quando a sentença do juiz-presidente for contrária à lei ou contrária à decisão dos jurados. Digamos que o sujeito foi condenado por um homicídio simples. O juiz-presidente, ao fazer a dosimetria da pena e fixar o regime inicial de cumprimento da pena, fixa como regime de cumprimento o regime integralmente fechado. Veja que essa decisão do juiz-presidente contraria a lei. Ninguém pode cumprir pena em regime integralmente fechado. Tem que ter a possibilidade de progressão de regime. Então, eu posso apelar dessa decisão, alegando que a decisão do juiz-presidente contrariou a lei. E, de novo, qual que é a minha fundamentação aqui? Única e exclusivamente que a decisão do juiz-presidente contrariou a lei. Não posso discutir provas, não posso discutir fatos que ocorreram no plenário. Simplesmente que a decisão do juiz contrariou a lei expressa. Nesse caso, precisa submeter esse acusado a um novo julgamento ou o tribunal desde já pode modificar essa decisão? O tribunal desde já pode modificar, que aqui eu estou atacando a decisão do juiz-presidente, que não está ligada ao mérito. Eu concordei com a condenação. O que eu não concordei foi com o regime de cumprimento de pena fixado pelo juiz-presidente. Ainda dentro dessa linha aqui, a gente tem a hipótese quando a decisão do juiz-presidente for contrária à decisão tomada pelos jurados. Digamos que os jurados absolveram o acusado. Ok, vai lá para o juiz proferir a sentença de absolvição. De repente ele olha e fala, não, esses jurados não podiam ter absolvido. Eu acho que esse sujeito é culpado e vou condenar ele. Pode o juiz-presidente fazer isso? Claro que não. O juiz-presidente ele fica vinculado à decisão tomada pelos jurados. Ele não pode condenar enquanto os jurados absolveram e não pode absolver quando os jurados condenaram. Se acontecer essa hipótese aqui, as partes podem se validar a apelação para modificar essa decisão do juiz-presidente. E aí, de novo, a pergunta. Pode o tribunal, desde já, modificar essa decisão ou precisa submeter esse acusado a um novo julgamento? Não há necessidade de um novo julgamento. Aqui o próprio tribunal pode corrigir a decisão tomada pelo juiz-presidente. Porque aqui, de novo, eu estou atacando a decisão do juiz-presidente e não a decisão tomada pelos jurados. Então, eu não vou passar por cima da soberania dos vereditos. Aqui, o próprio tribunal pode modificar essa decisão. Não há necessidade de um novo julgamento. Isso até é redação expressa do artigo 593, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ele fala que o tribunal, desde já, poderá modificar a decisão tomada pelo juiz-presidente. Terceira hipótese de cabimento ainda de apelação contra as decisões do júri é quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Aqui é quando o juiz-presidente não faz a correta dosimetria da pena, não há a correta individualização da pena daquele sujeito. Por exemplo, o sujeito é condenado por um homicídio simples. Vai lá o juiz-presidente e coloca uma pena de 20 anos para ele.
e sem dizer como chegou nesse quantum de 20 anos. Simplesmente joga. Ele foi condenado por homicídio simples, eu aplico uma pena de 20 anos em regime inicial fechado. Como que você chegou a esse quanto? Então, quando ocorrer essas situações de erro ou injustiça na aplicação da pena, repete, a pena foi fixada muito a máximo do além ou muito abaixo do mínimo, as partes podem apelar contra essa decisão do juiz presidente e pedir que o tribunal modifique, arrume, corrija essa situação. Nesse caso aqui, há necessidade de um novo julgamento? Não. Eu estou discutindo o erro na aplicação da pena, não o que foi decidido pelos jurados. Eu concordei com a condenação que foi imposta. O que eu não estou concordando é com o quantum de pena estipulado, da forma como foi estipulado. Então, nesse caso aqui, também não há necessidade de um novo julgamento. Aqui, o próprio tribunal, desde já, pode modificar essa decisão e aplicar a pena correta ao acusado. E a última hipótese de cabimento de apelação dentro do tribunal do júri é quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Esse manifestamente aqui é trabalhado pela doutrina como se eu não tivesse nenhuma prova para um lado e ainda assim ele foi condenado, foi tomada uma decisão nesse sentido. Por exemplo, não tinha nenhuma prova para condenar e ainda assim o sujeito foi condenado. Eu não tinha nenhuma prova para absolver, ou eu tinha todas as provas para condenar, todas as provas eram para condenar, e ele foi absolvido. É quando a decisão dos jurados não tem lógica nenhuma. Você não entende como que aquela decisão foi tomada. Quando eu tiver fragilidade probatória, ou seja, eu tenho prova para os dois lados, eu não posso usar essa apelação aqui querendo alegar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. O manifestamente é quando eu não tinha nenhuma prova naquele sentido e a decisão foi tomada naquele sentido. Então, eu posso me valer da apelação para alegar isso. Essa apelação aqui, pode o tribunal desde já modificar essa decisão ou eu preciso de um novo julgamento? Nesse caso aqui, eu preciso de um novo julgamento, porque eu estou atacando a decisão dos jurados. Aqui, eu estou atacando o mérito da decisão. Por esse motivo, o tribunal ele não pode modificar. No máximo que ele pode fazer é anular aquele julgamento e submeter o acusado a um novo júri. A questão que entra aqui é, tudo bem, apelei dessa decisão, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, foi para o tribunal anulou e determinou um novo julgamento. Foi realizado esse novo julgamento. Posso apelar novamente alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? Não. Essa apelação aqui, do inciso 3, a linha D, só pode ser utilizada uma única vez. E pouco importa quem usou primeiro, se foi a acusação ou se foi a defesa. É uma única apelação. Ela só pode ser usada uma vez. Porque se a gente permitisse que as partes utilizassem mais de uma vez dessa apelação aqui, a gente ia eternizar essa lide criminal. Sempre é muito fácil a gente alegar que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. É fácil usar uma apelação dessa aqui. E toda a parte ia sempre se utilizar dessa apelação, até que ela tivesse uma decisão que fosse do seu interesse. Então, essa apelação, segundo o artigo 593, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, ela só pode ser utilizada uma única vez. E pouco importa quem utilizou primeiro essa apelação aqui. Foi a acusação? Ok, a defesa não pode usar. Foi a defesa? A acusação também já não vai poder usar. Não é uma para cada, é uma no processo inteiro. Usou uma vez, já não pode usar mais. Então essa é a atenção aqui. Todas as demais podem ser utilizadas diversas vezes. Foi submetido a um novo júri. Posso apelar de novo com o mesmo fundamento. Nesse caso aqui,
não posso me utilizar dessa apelação novamente. Ok? Essas são as hipóteses de apelação previstas dentro do nosso Código de Processo Penal. Vamos trabalhar um pouco acerca dos aspectos procedimentais da apelação. Como que funciona para eu poder usar da apelação? Como que é o aspecto procedimental dessa apelação? Primeira coisa, a forma de interposição. A forma de interposição, segundo o artigo 587 caput do CPP, pode ser tanto por termo quanto por petição. Lá em audiência eu já posso falar, eu vou apelar dessa decisão. Essa tua manifestação é reduzida a termo e já vale como a petição de interposição. Ou ainda eu posso fazer por petição. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, fulano de tal, inconformado com a decisão condenatória, tananã, vem por meio deste interpor apelação. Aquela petição básica de interposição. Então, eu tenho essas duas formas de interposição, por termo ou por petição. Cuidado com as apelações do Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial, segundo o artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099, lá a apelação só pode ser interposta mediante petição nos autos. Não há a possibilidade de interposição mediante termo, somente por petição. Então, no juizado, a gente só admite a interposição mediante petição e não por termo nos autos. Qual que é o prazo de interposição e apresentação de razões da apelação? Aqui a gente tem que dividir em dois. Para a petição de interposição, que é essa que vai falar que você vai apelar da decisão, que você vai apresentar suas razões de apelação, aquela básica, fulano inconformado com a decisão que o condenou a pena de 5 anos, vem interpor apelação. Nesses termos, pede deferimento. Essa petição aqui, a petição de interposição, ela tem um prazo de 5 dias para ser interposta. Segundo o artigo 593, ele fala, apelação que será interposta no prazo de 5 dias, e daí vem as hipóteses de cabimento. Então, eu tenho um prazo de 5 dias para interpor a minha apelação, para fazer o prazo, para fazer a petição de interposição. Por sua vez, aí eu tenho 8 dias para apresentar as razões de apelação. Então, eu tenho mais 8 dias para fundamentar esse meu recurso de apelação. E como que eu faço a contagem desse prazo aqui? É 5, terminou o 5, já começa o 8, soma tudo, como que faz? Não. Primeiro você apresenta a petição de interposição. E é esse prazo aqui que precisa ser respeitado. Se você apresentar fora do prazo de 5 dias, por exemplo, no 6º dia, tua apelação já vai ser considerada intempestiva. Então eu preciso respeitar esse prazo de 5 dias. Fiz a petição de interposição, vai para o juiz de primeira instância, vê se eu preenchi todos os pressupostos de admissibilidade, e aí ele manda intimar a parte para apresentar as razões. A partir dessa intimação, que começa a contar o prazo de 8 dias para apresentar as razões. Então não é, terminou 5, já começa o 8. Vai ter uma nova intimação aqui para você apresentar as razões. De novo, cuidado com a hipótese do juizado especial criminal. No juizado especial criminal, o prazo de apelação é prazo de 10 dias, prazo único. Não é 10 mais 5, 10 mais 8. É um prazo único. Então, no momento que você faz a interposição, já tem que apresentar as razões. Não vai fazer a interposição e ficar aguardando o juiz lá do juizado intimar para apresentar as razões. Não. Aqui é tudo numa petição só. Interpôs, já apresenta as razões da sua apelação. Então, cuidado com o prazo do juizado, que lá o prazo é prazo único de 10 dias. De quem é a competência para julgamento da apelação? Se for no juízo comum, competência do TJ ou TRF. Depende de onde a gente está. Se for juizado especial, competência da turma recursal para fazer o julgamento da apelação. Então, a apelação ela sempre será julgada por um órgão colegiado. Não vai ser julgada pelo juiz de primeira instância.
TJ ou TRF, Câmara ou Turma, ou ainda julgamento pela turma recursal, se a gente estiver tratando de apelação lá no juizado especial. Quais são os efeitos dessa apelação? O que ela causa no processo se eu interpor uma apelação? Primeiro efeito, devolutivo. Estou devolvendo a matéria para reanálise por um tribunal ou para a turma recursal. Estou devolvendo, façam a reanálise dessa matéria aqui. Então, se devolve essa matéria para que seja feita uma reanálise. Segundo efeito, o efeito extensivo, previsto lá no artigo 580 do Código de Processo Penal. Quando eu tiver 2 ou mais acusados e somente um deles apele da decisão, se essa decisão vier a ser modificada no tribunal e por questões de caráter objetivo, essa decisão vai estender os seus efeitos para os demais acusados, ainda que eles não tenham apelado dessa decisão. Então, eu posso visualizar o efeito extensivo na minha apelação. De repente, só um apelou da decisão e ele é absolvido por inexistência de fato. Ora, se o fato não existiu para um, não existiu para nenhum deles. Então, o efeito dessa apelação, dessa decisão, tem que estender para os demais. Então, eu posso verificar a ocorrência de efeito extensivo na minha apelação. E o efeito suspensivo também pode ser visualizado na minha apelação. Mas aqui depende da decisão que eu estou trabalhando. Se o sujeito, em primeira instância, ele é absolvido, uma absolvição própria, que é aquela que não impõe nenhum tipo de medida de segurança, e por acaso ele ainda estava preso, a apelação contra essa decisão absolutória própria não tem efeito suspensivo. Se o sujeito está preso e ele vem a ser absolvido, o primeiro efeito já dessa decisão é colocar esse sujeito imediatamente em liberdade. Ah, mas o Ministério Público apelou, ele tem que aguardar o julgamento preso. Não, ele vai para a rua. Se depois essa decisão vier a ser modificada no tribunal, aí expede-se um novo mandado de prisão e busca esse sujeito. Mas, se ele for absolvido, eventual apelação que venha a ser interposta não tem efeito suspensivo. O contrário é numa sentença condenatória. Se eu tenho uma sentença condenatória e o sujeito está solto e vem apelar dessa decisão, essa apelação ela pode ter efeito suspensivo e ele pode aguardar o julgamento ainda em liberdade. Se for mantida essa decisão no tribunal, aí sim será expedido um mandado de prisão para que ele dê início ao cumprimento da pena. Então, o efeito suspensivo depende de qual decisão eu estou trabalhando aqui. Se for uma absolutória própria, não tem efeito suspensivo. Se for uma condenatória, eu posso ter efeito suspensivo. Ok? Se o sujeito ele está solto e vem a ser condenado, ele precisa se recolher à prisão para apelar dessa decisão? Claro que não. Súmula 347 do STJ já trabalha com isso, que não há necessidade de recolhimento à prisão para que eu possa apelar. Eu posso apelar mesmo estando solto. Não preciso ficar lá preso para que eu possa apelar e para que a minha apelação ela seja analisada pelo tribunal. Então, não há necessidade de se recolher à prisão para apelar dessa decisão. Ok, pessoal? Esse aqui é o recurso de apelação. Só toma cuidado com as apelações lá do Juizado Especial Criminal, que estão no artigo 82, e tem o prazo e a competência diferente. O prazo de 10 dias e a competência para a turma recursal. No mais, todas as apelações seguem essas normas que a gente trabalhou aqui. Tudo bem? Muito obrigada e tenham bons estudos.